Lumos. Ai, meu Deus. Eu não sabia que você ia fazer isso. Tem que pôr o dedo assim? Tem que pôr o dedo assim, fechou. Olá, tudo bem com você que está me assistindo? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Como vocês podem ver, estamos num ambiente novo. Sim, estamos num laboratório. Mas esse laboratório é novo, hein? E eu estou aqui com uma pessoa nova, tudo bem? Tudo bom, Dani? Tudo ótimo. Esse daqui é meu amigo Fábio, ele é aluno de C. Mas eu tenho quase certeza que alguns dos nossos telespectadores aqui não sabem o que é um aluno de C. Explica pra gente, por favor. Bom, um aluno de C é basicamente aquele aluno que desenvolve iniciação científica, que nada mais é que desenvolver uma pesquisa e começar a ser um cientista. Legal. Vi ciência. E aí, no caso, Fábio, explica pra gente, o que você está estudando nesse primeiro momento, assim? Eu estudo um dos mecanismos de defesa do neutrófilo. Certo. Então, um dos mecanismos de como ele pode defender o nosso organismo. Ah, tá. Então é a defesa do organismo. Isso. E no caso, por exemplo, se eu sair na rua e eu ficar com gripe, assim, por que acontece uma coisa dessa, assim, basicamente? Porque, basicamente, desde quando a gente nasce, a gente já está em contato com micro-organismos. Esses micro-organismos podem ser tipo os vírus, as bactérias, os fungos, entre outros. E uns deles fazem mal, outros não. Então, esses que fazem mal são os prejudiciais à nossa saúde, chamados de patógenos. Ah, então, calma, deixa eu ver se eu entendi. Então, quando eu fico gripado, quer dizer que foi por causa de algum antígeno, no caso? Patógeno. É verdade, patógeno, esqueci. Muito obrigado. Então, esses patógenos, se eu for atacado por um deles, eu posso morrer? Depende. Por exemplo, nós temos um sistema responsável pela nossa defesa. E ele vai ser responsável por eliminar as ameaças que vão entrar em contato com o nosso corpo. E esse sistema é chamado de sistema imune. Que legal. Sim. Mas esse sistema, como que ele funciona? Como que ele é organizado, assim, mais ou menos? Ele pode ser dividido didaticamente em imunidade inata e imunidade adaptativa. Certo. Primeiro que você falou, como que chama mesmo? Imunidade inata. O que seria? É aquela imunidade que a gente já nasce com ela. Então é um tipo de resposta que a gente já vai nascer e ela não vai se modificar. Nossa, interessante, legal. Agora explica pra quem tá assistindo a gente o que é outro tipo de imunidade, que seria adaptativa, né, que você falou? Isso. A imunidade adaptativa é aquela que vai se desenvolvendo ao decorrer das nossas vidas. Ela tem a capacidade de se modificar. Por exemplo, a gente entra em contato com uma bactéria ou com um vírus e o nosso sistema responsável por essa parte vai ter uma resposta diferente para cada um desses. Que legal. No inato, no caso, quais seriam as células responsáveis por ele? O que compõe assim, esse sistema? Algumas das células imunológicas que compõem esse sistema, que são nossas células de defesa, seria o neutrófilo, o eosinófilo, o monócito, entendeu? Certo. E não tem somente tipo as células. Ah, não? Tipo, não. Existem outros tipos de barreira física, como tipo as membranas e principalmente a nossa própria pele. Então, tipo, a nossa própria pele já é uma barreira. A primeira barreira? Isso. Legal. Estamos entendendo, hein? Olha só. E aí, no caso, o segundo, que é o sistema adaptativo, quais são as células responsáveis? Somente, tipo, o linfócito T e o B. Só esses dois? Só esses dois. Que legal. Uhum. Tá, mas agora eu fiquei um pouquinho confuso. E eu acho que vocês também ficaram, não é mesmo? Porque o Fábio tinha falado de uma célula no começo e você repetiu alguma parte aqui. Que célula era essa mesmo que eu esqueci? O neutrófilo. Eu lembrei. Vocês lembram da célula que ele tinha falado? Mas o que é o neutrófilo? É uma célula da imunidade inata. Certo. E ele participa da inflamação no nosso organismo. Então, por exemplo, como eu disse que ele é uma célula da imunidade inata, ele é uma célula de defesa. Certo. Se a gente imaginar o nosso organismo como um campo de batalha, e o neutrófilo sendo um soldado, porque é uma célula de defesa, Tá. e uma bactéria que é um patógeno sendo o inimigo,
Quando esse inimigo entrar no nosso organismo, o neutrófilo ele vai ser a primeira linha de batalha. Ele vai ser recrutado para aquele local onde foi invadido. Certo. E vai tentar eliminar a ameaça. Então ele é o primeiro que chega? Isso. E como que ele vai eliminar? Que tipo de ameaça pode ser? Os micro-organismos como bactérias, vírus, protozoários. Aqueles que você tinha falado, né? Exatamente. Ó, eu já tô esquecendo das coisas. Mas como é que ele ataca mesmo? Ele pode ter 3 mecanismos de ataque. Então as 3 armas do neutrófilo. Ah, que legal. Sim. E qual que é essa arma? Vamos falar da primeira. Qual que seria Ok. essa primeira? A primeira seria a degranulação. Tá. A gente tem o citoplasma da célula, não tem? Sim. Ali ficam as organelas. Lá vai ter um pacotinho com substâncias tóxicas chamada de grânulo citoplasmático. Tá. Esse grânulo ele vai funcionar como se fosse uma bomba para esses inimigos, que seriam, por exemplo, uma bactéria. Mas pro nosso corpo não faz mal. Não. Só pra quem ataca a gente. Depende, Tá. porque pode ser responsável pela inflamação e causando dor, etc. Ah, tudo bem. Tem os dois lados da moeda. Olha só, nunca se esqueçam disso, hein? Tá, vamos pro segundo agora. Qual seria essa segunda arma? A segunda arma seria a fagocitose. Basicamente, a gente vai ter, por exemplo, uma bactéria que ela invadiu nosso corpo. Ela precisa ser eliminada, como a gente já tinha falado. Ele vai englobar essa bactéria. Nossa. E lá ele digere ela e elimina. Tá, então, ó, não sei se ficou claro pra vocês, mas vamos ver aqui, ó. Vamos imaginar que minha mão seja uma bactéria e o seu seja um neutrófilo. Exatamente. Como que aconteceria esse tipo de fagocitose? Por ele ser uma célula redonda, ele Certo. vai mudar a sua forma e vai tentar englobar, aprisionar essa bactéria e aqui ele vai digerir ela. Vocês viram isso? Digeriu a minha bactéria. E sim, isso acontece dentro do nosso corpo. Isso é muito surpreendente, sério. E qual que seria a terceira e última? A terceira é o que eu pesquiso no laboratório, que são as NETs. Chegamos no que o Fábio pesquisa, olha só. Nossa, mas calma aí. Agora a gente tem que falar direitinho que são NETs. Por favor, explica pra quem tá assistindo a gente o que são NETs. As NETs são as armadilhas extracelulares de neutrófilo, que é traduzido do termo em inglês. Olha só, a gente acabou aqui de voltar do nosso horário do chá da madrugada, que foi muito bom por sinal, e nós estamos recompostos aqui na maior energia e vitalidade possível. Só que o que acontece? Faz tanto tempo que a gente tá aqui que eu já não lembro de quase nada que o Fábio tava falando aqui. Eu lembro que a última palavra que ele falou foi net. Fábio, explica pra gente um pouquinho melhor o que são nets. Ok, as armadilhas extracelares de neutrófilo, como a gente já disse, Sim. elas são estruturas em forma de rede, assim como uma rede de pesca, elas têm a capacidade de capturar micro-organismos. No caso, a rede de pesca captura os peixes. No caso das nets, elas capturam micro-organismos. Além de capturar e já prevenir que eles causem malefícios no organismo, elas também podem eliminar esses micro-organismos. Certo, legal. E, no caso, como que é chamado esse processo? Se pudesse juntar em uma palavra tudo isso que você falou. Netose é o processo de formação das nets. Né? Tá. Essa netose, como que ela é classificada? Por exemplo, ela é só desse jeito que é conhecida? Existem vários? Como que é? Na literatura existem 2 tipos de netose, a netose vital e a netose suicida. Nossa, tem um tipo de netose que se chama netose suicida. Conta um pouquinho mais dela que eu fiquei curioso. A netose suicida nada mais é de que quando o neutrófilo recebe um estímulo, ele vai passar por alterações morfuncionais, ou seja, a sua carioteca, onde está o DNA, ela vai se romper. Tá. O material genético ele vai ser liberado no citoplasma, ou seja, o DNA ele vai se unir com aqueles grânulos citoplasmáticos que eu tinha falado, e esse material que agora é chamado de NET, que é a união do DNA, proteínas histonas e os grânulos citoplasmáticos, é liberado para o meio exterior. E após isso, essa célula acaba morrendo. Nossa, sério? Uhum. Então, vamos... a gente isso vai... do suicida. Caraca! A gente vai tentar ilustrar um pouquinho com as mãos. Eu sempre sou a bactéria aqui no caso, e você é a célula. Vamos ver se a gente consegue ilustrar. Não sei se vai dar muito bom não, mas tudo bem. Eu sou a bactéria. Como que seria essa net, Fábio? Vamos lá, vamos ver se você consegue. Ok. Você me mandou um estímulo. Tá. Um estímulo que fez alteração com que eu formasse uma net. Tá. Ok. Formei a net, ela está sendo liberada.
Agora a gente tem uma net, que é uma Tá. estrutura em forma de rede. Mas e cadê a célula? A célula morreu. E aí ela vai ser fagocitada por um macrósto. Legal. Macrófago. Caraca. Isso. Tá, e aí? E essa net? O que vai acontecer com ela? Ela pode, por afinidade eletrostática, englobar essa bactéria e prender. Você não vai conseguir mais sair daqui. Mas o que vai acontecer com ela? Tipo, eu tô preso, e aí? Eu não vou poder me mexer e... Em alguns casos, você vai morrer aqui, porque você não vai conseguir sair daqui. Eu vou morrer de então, novo. por toxinas da própria net. Tá, legal. Então, essa é uma das importâncias da net. Tem mais algum tipo de outra importância? Então, existem outros tipos que seriam a parte ruim. As nets são associadas a alguns tipos de doenças. Caraca. E, uma coisa que eu tava vendo aqui. Você falou que ela é liberada e vai pegar a bactéria, mas o que é isso que pega a bactéria? Qual que é a composição da net? A net, já que ela tem o DNA e ela tem as proteínas histonas e os grânulos citoplasmáticos, elas vão ter a carga do DNA. Em algum caso, por exemplo, as bactérias vão ter membranas, não vão? Certo. Por afinidade eletrostática física, como se fosse um ímã. Cargas negativas se uniram. Uhum. Então, por exemplo, é assim que elas conseguem se unir. Caraca, que legal. Você tinha falado então que as nets elas são parecidas com umas redes, né? Que elas vão lá e englobam, emaranham-se, né? Nos micro-organismos que atacam o nosso corpo e que com isso pode ou não matar eles, né? Uhum. Mas elas podem se virar contra nós e nos atacar? Sim. Sério? Uhum. Na literatura existe um artigo que associa doenças autoimunes, alguns tipos no caso, com as nets. Que doença seria essa, por exemplo? Entre as doenças citadas, a gente tem a artrite reumatoide e o lúpus eritematoso. Uhum. São doenças autoimunes. Doença autoimune nada mais é do que quando o próprio corpo ataca o próprio corpo. Então o sistema imunológico vai lesionar tecidos, vai atacar o próprio organismo. E isso gera algum tipo de sintoma? Então, com a deposição dessas nets e elas lesionando tecidos, pode gerar uma inflamação ou então agravar ainda mais essas doenças. Que como eu havia dito, né, o neutrófilo é uma célula que participa muito da inflamação, inclusive as nets. Então, como vocês conseguem perceber, iniciação científica é isso. Muito conhecimento, muita curiosidade. E isso foi só um pouquinho do que o Fábio sabe. As famosas nets. Eu agradeço a presença, Fábio. Muito obrigado. Obrigado, eu. Bom, eu acho que é isso mesmo, Fábio. Essa daqui foi a nossa pequena entrevista que eu fiz com o Fábio. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido bastante sobre o IC do Fábio. Caso você tenha alguma sugestão sobre o vídeo de hoje, alguma dúvida, alguma crítica, Fábio, Só deixar nos comentários que eu irei responder. E muito obrigado por assistirem. é isso aí. Até mais, pessoal. Até. Banzar na área e até mais. Tá. Finalizamos muito bem esse Até mais, youtubers. Não, qualquer. Galerinha do YouTube. Pode ser. Coisa mais natural do mundo. Tão natural quanto a luz do dia. Mas que preguiça. Lembrei outra. Mas que preguiça boa me deixa aqui à toa. Conheço. Hoje ninguém vai estragar meu dia. Fica comigo então, não me abandona não. Assim. Tá, não vou errar. Eu não Você vou pode errar, Fábio. Eu não quero errar. Não, Então mas vamos. esse é o problema, você não querer errar. Você tá se negando, você não pode se negar. Tudo bem? Calma.